Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde e boa noite! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero encontrar todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Vocês estão se cuidando, não é? Então, não deixa de usar a tua máscara, usar teu álcool em gel nas tuas mãozinhas, tá bom? Se cuidem, tá bom? E a aula passada foi de ortografia. Estão fazendo as suas atividades? Estão fazendo bem direitinho as suas atividades? Estão também fazendo as suas operações, tirando a prova real. E também estão estudando a tabuada? Estudem a tabuada, para vocês poderem fazer as suas continhas, tá bom? Então agora a gente vai chamar o nosso amiguinho. Como é o nome dele? É Cícero. E Cícero tem um recadinho para dar a vocês. Então vamos chamar ele, que ele vai dar um recadinho para vocês. Vem cá, Cícero. Oi, coleguinhas! Tudo bem com vocês, não é? Sabe que o dia é hoje? Hoje é sexta! Hoje é sexta-feira. Então, vamos aproveitar, estudar, né? Hoje, para sábado e domingo, a gente tá livre de tarefa e brincar bem muito, não é? Tomar banho de piscina, ir pra praia, comer bem muito, não é? Então, faz lá a tua tarefinha, não deixa para fazer no final de semana. Terminou a aula, assiste teu vídeo, faz tua tarefa para aproveitar o final de semana, tá bom, coleguinhas? Beijos do Cícero. Tchau, coleguinhas! E bom final de semana! Gente, hoje é sexta! Então, assiste o teu vídeo, faz a tua tarefinha para não fazer no final de semana e aproveita o final de semana para brincar, tomar banho de piscina, não é? Ir para a praia, aproveita o teu final de semana. Então vamos agora para o nosso momento maker. Separa aí os materiais: rolo de papel higiênico, tesoura, pincel se tiver, tinta guache preta e branca. Se não tiver tinta guache, vocês podem pegar lápis de cera. Também cartolina preta. Se não tiver cartolina preta, pega a folha de ofício e pinta ela todinha de preta, tá? Ou pinta com lápis de cera ou tinta, certo? E aguarda só um segundinho para a gente começar o nosso momento maker. Olá, turminha, tudo bem? Nós vamos falar sobre a cultura africana. Isso mesmo, vamos falar sobre a tradição africana no Brasil. As variedades da África se misturaram com muitas outras culturas e o Brasil recebeu uma grande carga cultural, formando diferentes tipos de comidas, danças, músicas e religiões afrodescendentes. Dentre a música, temos vários ritmos: jazz, reggae, rap, rock and roll e também o samba, que no século XX causou admiração e aceitação popular e foi onde surgiram várias escolas de samba. Não podemos deixar de falar numa das artes afro-brasileiras mais famosas criadas no Brasil, que é a capoeira. Você conhece? Hoje
é considerada uma das lutas mais perigosas e usa-se durante a luta muita música, ginga, dança, tambores e berimbaus, que ajudam no som e nos ritmos na hora da luta. A linguagem também sofreu transformações com a cultura africana. Existem palavras que você nem imagina, sabia? Mas que fala com frequência e são de origem africana. As palavras tais como fubá, cachimbo, macaco, camundongo, cachaça. Isso mesmo, todas elas têm origem africana. E por último, nós vamos falar sobre a culinária brasileira, que obteve acréscimos africanos, temperos e ingredientes populares que melhoraram o sabor da nossa comida. Temos como exemplo o feijão preto, que usamos para fazer feijoadas, o leite de coco, o cuscuz, que muitos de nós comemos e gostamos muito, a cocada, o acarajé, que são saboreados por nós brasileiros e foram trazidos pelos africanos aqui para o Brasil. É isso, crianças. Aprendemos hoje um pouquinho sobre a cultura africana e ficamos por aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau. Vamos para a aula de hoje. A aula de hoje vai ser de história. E o tema da aula vai ser cultura africana. Então, vamos prestar bastante atenção nessa aula que é bastante interessante, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser a cultura africana. Então, vamos falar sobre a cultura africana, né? Então, na época da colonização do Brasil, no século XVI, os indígenas não deram conta, né, daquilo que os portugueses queriam. O que é que eles queriam? A mão de obra escrava. Então, no início da colonização, a mão de obra indígena era utilizada na extração do pau-brasil. Então, eles queriam, né, os indígenas, para cortar a madeira do pau-brasil, né, que era o que os portugueses queriam, que era a riqueza do Brasil. Então, vieram os navios negreiros, né? Eram navios que traziam os africanos para o território brasileiro. Então, eles vinham pelo litoral, né? Atracavam nos portos. E quais foram esses portos? Foram os portos do Rio de Janeiro, de Salvador, de Recife e de São Luís do Maranhão. Eles chegavam, né, com esses africanos. Então, os escravos ficavam acorrentados, né, e presos nos porões dos navios, né, e muitas vezes nem se alimentavam bem. Muitos morriam antes de chegar ao Brasil, porque não davam comida, não é, para eles comerem direito, e muitos acabavam morrendo naquele porão lá embaixo, né, sem ventilação. Então, eles sofriam muito, né, os africanos, que eram feitos de escravos. Então, os escravos, eles ficavam alojados em um lugar conhecido como senzala. Então, as senzalas eram uns galpões, né, com porte médio ou grande, em que os escravos passavam a noite e muitas vezes os escravos eram acorrentados dentro da senzala, eles dormiam acorrentados, porque os portugueses eles tinham medo que eles fugissem. Então, ele passava o dia na lavoura, né, plantando, colhendo, e quando era de tardezinha, na boquinha da noite, eles vinham para a senzala, né, para esse galpão. Então, e muitos ficavam acorrentados porque eles tinham medo que eles fugissem, esses escravos fugissem, né? E muitas vezes
escravos sentiam falta do seu país e morriam por causa do banzo. Tia, o que é banzo? Banzo era uma doença que os escravos tinham, né? Quando sentia saudade da sua terra, do seu povo, o banzo era uma doença que causava saudade, né? Da sua terra e do seu povo. Então, eles adoeciam e terminavam morrendo. Então, agora vamos ver algumas culturas, né? Algumas heranças, né? Não é nem cultura, é heranças que os africanos deixaram. Temos na comida, na música, nas ervas medicinais, na religião e na dança. Vamos falar a herança africana na comida. Então, na comida, eles deixaram a herança do arroz, o inhame, não é? Fruta, coco, quiabo, azeite de dendê, não é? Gengibre, melancia, pimenta malagueta. Então, nas comidas que ainda hoje, né, a gente cultiva também essa herança que os africanos deixaram para a gente também. Na música. Temos o berimbau, que é da capoeira, né? E outros instrumentos brasileiros, né? Que os africanos deixaram como raiz. E quais são esses instrumentos? É o tambor, o atabaque, a cuíca, né? O afoxé, o agogô, né? Esses são alguns instrumentos, né? Que os africanos deixaram de herança para a gente. Na ervas medicinais, eles têm as sementes, né? Plantas, raízes, casca, né? E ervas que eles faziam, não é? Para fazer remédio para uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma dor de dente, dor de ouvido. Então, os africanos eles usavam muito essas ervas medicinais, como a gente hoje também usa, não é? A gente tem chá de boldo, tem chá de cidreira, não é? Tem capim-santo que a gente toma para acalmar, né? Então, a gente também tem essa herança dos africanos. Vamos falar na religião. Na religião, né, que eles deixaram, que eles cultivavam, era o candomblé, o afoxé, o orixá e o xangô. Essa era a herança que os africanos, né, tinham a religião. E na dança? Na dança, tem a dança baiana, tem o maracatu de Pernambuco, né? Temos o samba carioca e temos também a capoeira, não é? Que é uma dança e que também os africanos deixaram de herança. Então, a comida, a música, as ervas medicinais, a religião e a dança foram a herança que os africanos deixaram, né? Para a gente também. Então, muitos daqui a gente ainda faz, não é? E tem que os africanos deixaram de herança. Agora eu vou falar sobre um grande guerreiro. É Zumbi dos Palmares. Oxe, tia, quem é esse Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares é um dos grandes nomes da história do Brasil. Vocês sabiam disso? Ele foi um líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi é atualmente um dos grandes símbolos da luta dos negros e dos africanos contra a escravidão do Brasil. Então, Zumbi dos Palmares, ele era um grande guerreiro, né? Ele lutava para salvar, né? Libertar os escravos, né? Que ficavam naquelas senzalas. Então, eles iam e ele montou no meio da floresta, né? Daqui de Pernambuco, de Alagoas, ele formou um quilombo.
Então, eles iam lá naquela senzala, eles iam salvar, né, aqueles escravos e colocavam no quilombo, né? Eles formaram uma pequena cidade, né? Para que os escravos, quando fugiam da senzala, eles iam para lá, morar lá. Então, Zumbi dos Palmares, ele nasceu na Alagoas, ele é um lagoano, mas era um líder que defendia as causas dos escravos para serem libertos, para não ser mais escravizados. Então, Zumbi dos Palmares foi um grande guerreiro, né, do Brasil. Então, eu passei um trabalho e vocês vão fazer esse trabalho e saber sobre a cultura africana e sobre também Zumbi dos Palmares. Então, agora pega lá o teu livro de história, tá bom? Pega lá o teu livro de história, aqui ó, o livro de história. E vamos para a página 74 para a nossa atividade. Na atividade do primeiro quesito, fala assim: muitos negros africanos foram trazidos para o Brasil. Em média, quantos vieram? Pinte o número que representa essa quantidade. Então, vocês vão ver aqui e vão pintar. Aqui tem 400, 4.000, né? Tem os valores aqui, vocês vão pintar qual é a quantidade que vieram, né? Que os africanos que vieram para cá, para o Brasil. No segundo quesito, observe a imagem de um navio negreiro e pinte seu porão, onde os escravos ficavam, eram trazidos. Depois escreva como era a vida dos africanos dentro dele. Então, vocês vão ver aqui, né? Tem a imagem e embaixo tem um porão. Vocês vão pintar esse porão e vão explicar, né? Como era a vida dos africanos dentro desse porão. No terceiro quesito, tem assim: relacione a primeira coluna com a segunda de acordo com o que a herança africana trouxe para o Brasil. Então, 1, comida. 2, religião. 3, vocabulário. 4, dança. 5, instrumentos musicais. Então, vocês vão numerar. O outro que tem aqui é maracutaia, maracatu, candomblé, samba, berimbau e quiabo. Então, vocês vão numerar, né? E vão colocar a herança que os africanos deixaram pra gente, não é? E na página 75 do quarto quesito, tem assim: circule no mapa abaixo as cidades onde estavam localizados os portos que recebiam os navios negreiros. Então, a tiazinha falou aqui, né, qual foi os portos, e no livro também tem, é só vocês prestarem atenção e vocês vão circular. No quinto quesito, fala assim: agora, depois de aprender onde ficam os portos que recebiam os negros africanos, descreva como era e onde se localizava os portos seguros dos escravos fugidos, chamado Quilombo dos Palmares. Então, vocês vão, né, falar. E no sexto quesito é uma pesquisa, fala assim: pesquise em livros e na internet como viviam os escravos nas senzalas e descreva abaixo. Então, vocês, no sexto quesito, vocês junto com o papai e com a mamãe, vocês vão pesquisar na internet, tá? Como eram a vida, né? Como viviam os escravos na senzala. Então, vocês vão pesquisar e vão, né, responder esse sexto quesito. Então, faça a sua tarefa, tá? Respondam bem direitinho e na próxima aula eu quero ver. Então, agora vamos para a nossa continha de operações. Então, aqui, ó, tem uma continha de multiplicação de dois números, 1 e 6, tá? Eu fiz a minha tabuada de 6 e vamos
resolver essa continha e depois a gente vai tirar a prova real dela. Então, vamos lá. Vou começar a multiplicar por 6. Quanto é 6 vezes 3? 6 vezes 3 é 18. Vou colocar 8 e sobe 1. Quanto é 6 vezes 3? 18. Com mais 1, 19. Vai 1. Quanto é 6 vezes 4? 6 vezes 4 é 24. Então, com mais 1, 25. Boto 5 e sobe 2. Quanto é 6 vezes 3? 6 vezes 3 é 18. 18 com mais 2 dá 20. Então, coloquei aqui o meu resultado da minha primeira multiplicação por 6. Agora eu vou multiplicar o 1. Então, vou colocar o mais debaixo do 8 e vou multiplicar a minha continha por 1. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4 é 4. E 1 vezes 3 é 3. Então, aqui está o resultado da minha multiplicação por 1. Agora eu vou somar as minhas duas parcelas. Então, 8, 9 com mais 3 dá 12. Boto 2 e sobe 1 aqui, ó, de cima do 5. 1 mais 5, 6. 6 com mais 3, 9. 0 mais 4 é 4. E 2 mais 3, 5. Então, aqui está o meu resultado da minha continha de multiplicação. Mas eu quero saber se esse resultado está certo ou não. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a prova real dela. E depois, então, eu vou colocar aqui, ó, 54, 9, 2, 8, dividido por 16. Mas antes de eu começar a resolver a minha continha, tirar a minha prova real, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a minha tabuada de 16. Olha aqui, ó, a minha tabuada de 16. Então, vamos começar a resolver, né, a nossa continha. Então, vamos lá. Então, vou aqui, ó, onde tem 54 ou igual ou abaixo de 54 na tabuada de 16. Vou procurar, eu tenho por 3, eu tenho 48 por 3. Porque 16 vezes 3 é 48. Então, vamos sinal de menos. Então, vamos subtrair. 8 para chegar a 14. Então, eu já tenho 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Faltam 6. Esse 1 vai descer e eu vou somar. 4 mais 1, 5. 5 para 5, nada. Qual é o próximo número que eu tenho para descer? Eu tenho o 9. Então, vou ver aqui onde é que tem 69, ou igual, ou abaixo de 69, na tabela de 16. Vou procurar aqui, eu tenho por quanto? Por 4, que dá 64. Eu vou colocar aqui, ó, o resultado e sinal de menos. 4 para chegar a 9, faltam 5. 6 para 6, nada. Qual é o próximo número que eu tenho para descer? Eu tenho o 2. Então, eu vou ver onde é que tem 52, ou igual, ou abaixo de 52, na minha tabela de 16. Vou procurar, por 4 não pode, vai ser por 3, eu tenho 48. Por 3, que vai dar 48. Sinal de menos. Então, vamos subtrair. 8 para chegar a 12. Eu já tenho 8, 9, 10, 11, 12. Faltam 4. E esse 1 vai descer. 4 mais 1, 5. 5 para 5, nada. Qual é o próximo número que eu tenho para descer? Eu tenho o 8. Então, onde é que tem 48 ou igual ou abaixo dele? Então, eu vou procurar, eu tenho por quanto? Por 3 de novo. Que vai dar 48. E vou subtrair 8 para chegar a 8, nada. 4 para chegar a 4, nada. Então, aqui eu fecho minha continha. Será que esse resultado está igual a esse? Sim ou não? Sim. Então, quer dizer
que a minha continha, o meu resultado da minha continha de multiplicação está certa. Então, quando você tiver dúvida na continha que você fez, o resultado, então não esqueça de tirar a prova real dela, tá bom? Então, faz lá a tua atividade da apostilha, tá? Tem uns probleminhas, então preste atenção, né? Quando você lê esse probleminha, que pode ser uma divisão, pode ser uma multiplicação, pode ser uma subtração. Então, presta bastante atenção, né, no probleminha, lê com bastante atenção, tá? Eu quero ver na próxima aula. Agora para o nosso momento make. O que a gente vai fazer? Vai ter o Halloween. Eu sei que muita gente não gosta, né? Mas como a gente tá no sábado é o Halloween, então a gente vai fazer um morcego com rolo de papel higiênico. O que é que vocês vão fazer? Vou pegar o rolo de papel higiênico e vou pintar ele todinho de preto. Vou pegar meu pincel, ó, e pinto todinho ele de preto. Vou pintar meu rolo, tá bom? Meu rolo de papel higiênico todo de preto. Que ele vai ficar, ó, assim, tá vendo? Tiazinha já pintou um que já enxugou, deixou já um pintadinho. Pintei todo o rolinho de papel higiênico. Então, quando terminei de pintar, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a cartolina, certo? A minha é vermelha, mas eu vou fazer esse lado aqui. Eu cortei essa tirinha aqui, tá? E vou fazer o quê? Vou fazer a asa, vou pintar ele, ó. Eu posso pintar ele com lápis de cera preto, tá certo? Vou pintar ele, ó. Ou posso passar tinta. Mas se não tiver tinta, faz como tiazinha tá fazendo, ó. Tá vendo? Pintando todo ele de preto. Que eu vou fazer aqui a asa do morcego. Então, aqui, ó. Tô pintando ele todinho, tá vendo? Tiazinha pintou. Se não tiver tinta, não tem problema. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a asa do morcego. Eu vou cortar ele aqui, ó. Começar a fazer umas ondinhas, ó. Assim, ó. Tá vendo? Vou fazendo umas ondinhas para fazer a minha asa de morcego. Então, aqui, ó. Pega a ajuda da mamãe, tá bom? Que não souber fazer. Ah, tia, eu não sei cortar assim, não. Então, pega a ajuda da mamãe. Aqui, ó. Eu já tô preparando a minha asa de morcego. Está aqui a minha asa de morcego. Agora, o que é que eu vou fazer? Tiazinha vai fazer agora. Eu vou dobrar, tá certo? Aqui, ó. Dei uma dobrinha para fazer, para dar já o formato do morcego, não é? Tá aqui, ó, o formato do morcego. Aí agora, eu vou fazer o olhinho do meu morcego. Vou pegar, ó, tinta, tá? Vou trabalhar com tinta, porque é mais rápido. Então, aqui, ó, vou fazer o meu olho do morcego. Olha, o olho do meu morcego tá aqui, ó. Tá aqui meu olho do morcego. Vou fazer, sabe o quê? Os dentes do vampiro. Fazer os dentes do vampiro. Aqui é o dente do meu vampiro. Depois, eu vou pegar um pouquinho de preto, tá? E vou fazer só a bolinha do olho. Vou dar vida, não é? Ao meu morcego. Olha aqui. E depois, eu vou colar a minha asa de morcego, ó. E vai ficar assim, ó. Olha aqui o meu morcego do Halloween. Um papel higiênico
Você também pode, se não tiver cartolina, faz com folha de ofício. Ou papelão, a gente faz a asa do morcego. Então, tá aqui, não é? O meu morcego do Halloween. Então, tenta fazer em casa, tá? E a próxima aula eu quero ver, viu? Gostaram da aula de hoje? A aula de hoje foi bastante interessante, não é? Então, faz lá a tua atividade. Pesquisa o teu trabalho sobre a aula de hoje, faz bem bonito, tá bom? Faz também as tuas operações, presta bastante atenção, tá? Tirem a prova real, não esqueçam de tirar a prova real para tirar a sua dúvida se o seu resultado está certo ou não, tá? Então, beijo, meus amores, e fiquem com Deus. E até a próxima aula.